Abra sua Bíblia, eu quero ler um texto com vocês, Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. Gênesis capítulo 32, a partir do verso de número 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou. Eu não sei se é a mesma versão que eu vou ler aqui. Se não for, essa minha versão aqui é Nova Almeida Atualizada. Exatamente, aí fica mais fácil aí vocês encontrar. Ótimo. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque, reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Então ele faz passar a família, faz passar os seus bens, e a Bíblia diz, Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. E esse é um tempo necessário para qualquer líder que se preza. Esse é um tempo necessário para qualquer pastor que se preza. Sozinho no val de Jaboque. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. Até o romper do dia, vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem lhe disse, lembre-se que ele está lutando com um anjo, e é bem provável que foi uma manifestação do próprio Jesus, em forma de homem. Então o homem lhe disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se não me abençoar. A gente percebe aqui um líder que está inconformado ou cansado da sua vida como era vivida. E nessa oportunidade em que sozinho ele encontra-se com Deus, ele não quer sair deste lugar da presença sem uma experiência marcante na sua vida. Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Lembre-se que lá atrás, há 20 anos atrás, quando Jacó, com a ajuda da mãe, entra onde estava o seu pai, a mesma pergunta foi feita. E ele, fazendo aquilo que tinha tudo a ver com o seu próprio nome, Jacó, suplantador, enganador, ele engana o seu pai, rouba a bênção do irmão, e quando o pai lhe pergunta, qual é o seu nome? Em vez de falar o seu nome, Jacó, ele diz, meu nome é Esaú. E é interessante que a mesma pergunta está sendo feita. Só que agora a pergunta não é feita por um pai cego. Agora a pergunta é feita por um Deus cujos olhos são como chama de fogo. Então engana que eu quero ver. Qual é o seu nome? E na verdade essa pergunta tinha a ver com o nome do caráter de Jacó. Porque ele encarnou o seu próprio nome.
E é muito complicado quando você tem que responder: meu nome é mentiroso, meu nome é suplantador, meu nome é adúltero, meu nome é traidor. Qual é o seu nome? Como você se chama? Qual é o nome do teu caráter? Qual é o nome que revela o substrato do seu ser? Qual é o seu nome? E ele então, corajosamente, humildemente diz: meu nome é Jacó. É isso que eu sou. Suplantador, enganador. Então disse: seu nome não será mais enganador, e sim Israel, príncipe de Deus, homem de Deus, filho de Deus, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava. Repete comigo: e mancava. Só os homens, e mancava. Só as mulheres, diz, e mancava. Por causa da coxa. Eu li um livro recentemente, onde o autor dizia assim: eu não acredito em um pastor que não manca. Eu não acredito num líder que não manca. Eu não acredito em um homem que se diz homem de Deus e não manca. Se não manca, significa que nunca teve um encontro sério com Deus. Porque é impossível a gente ter um encontro à semelhança de Jacó, Isaías, e sair andando da mesma forma. Hoje eu quero falar, se for possível, sobre 12 perguntas que todo pastor deve fazer para si mesmo para uma autoavaliação. É interessante que existem muitas perguntas na Bíblia que Deus fez. Adão, aonde você está? Gênesis 3, verso 9. Para Caim, aonde está o teu irmão? Gênesis 4 e 9. E aí, para Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 13, o que fazes aqui? Jesus fez uma pergunta para Pedro, acho que Evangelho segundo João, capítulo 22, se não me falha a memória, 21, tu me amas? Agora, algumas destas perguntas nós deveríamos fazer a nós mesmos para uma autoavaliação, para uma introspecção, para uma autocrítica. Porque sem autocrítica não há avanço, progresso, crescimento. Nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos com frequência. E a primeira pergunta é: a minha vida pessoal com Deus está em dia? Isso parece ser óbvio e muito simplista. Mas abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 2, por favor. Apocalipse, capítulo de número 2. Palavra do Senhor. Lá na ilha de Pátimos, Jesus diz para João: eu preciso escrever uma carta para alguns pastores. Eu preciso escrever uma carta para alguns líderes da minha casa.
E no capítulo 2, verso 1, Jesus começa assim, ao anjo da igreja. Não diz a um voluntário da igreja, ao secretário da igreja, ao tesoureiro da igreja, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E aí ele lista uma série de virtudes, a partir do verso de número 2, conheço as obras que você realiza. Tanto o seu esforço como a sua perseverança, sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Eu tenho praticamente 40 anos de vida ministerial. E o grande desafio, depois de tanto tempo, é você tomar Santa Ceia como se fosse a primeira vez. O grande desafio, depois de tanto tempo, é você não se acostumar com o púlpito e ir para o púlpito ainda tremendo por dentro, reconhecendo o peso da responsabilidade de profetizar a palavra. O grande desafio, depois de tanto tempo no ministério, é você ouvir uma mensagem e ser tão tocado pelo Espírito ao ponto de as lágrimas rolarem como se você ainda estivesse no primeiro amor. O grande desafio, depois de tanto tempo no ministério, é não se tornar um profissional do púlpito escondido atrás de um verniz religioso. O grande desafio é manter a chama da paixão acesa. E aí Jesus não está falando apenas com a igreja. Jesus está falando primeiro com o anjo da igreja. Tenho, porém, contra ti que você já não lê minha palavra com a mesma paixão que lia. Tenho, porém, contra ti que você já não se quebranta na minha presença como se quebrantava. Tenho, porém, contra ti que você já não fala do que aconteceu no Calvário com a mesma paixão com que você falava. Tenho, porém, contra ti que nos seus momentos devocionais você já não é mais o mesmo como você era. Tenho, porém, contra ti que você já não me amas como no princípio, pastor. E aí, para a igreja de Laodiceia, a conversa foi um pouco mais séria. Ou para o pastor da igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você, pastor, é morno e não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque essa é uma possibilidade para mim. Essa é uma possibilidade para qualquer um de nós. Preste atenção, e foi para esse pastor que Jesus disse: conheço as tuas obras, você não é frio, você não é quente. Aí, ele continua assim, você diz, sou rico. Preste atenção, amados, nada mais perigoso
do que quando nós alcançamos uma posição na pirâmide do sucesso ministerial de conforto, principalmente no aspecto financeiro. Preste atenção que Jesus está falando com um pastor que pastoreava uma igreja muito próspera financeiramente. Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Às vezes eu fico pensando que uma das razões por que muitos pastores se perdem no caminho é porque eles perdem a simplicidade. O grande problema desse pastor e desta igreja foi que ele cresceu tanto, principalmente no aspecto financeiro, que ele se tornou autossuficiente. E aí, Jesus diz: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, fogo refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Aí, o verso 20, para mim, é um dos versos mais sérios dessa carta. Eis que estou à porta e bato. Como pode um pastor colocar o supremo pastor para fora da igreja? A gente precisa tomar muito cuidado para não viver um auto-engano. Porque está tudo funcionando profissionalmente bem, as coisas estão aparentemente sob controle, mas de repente, lá fora está Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, não se engane, eu não estou dentro. Já há um bom tempo vocês me colocaram para o lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, como pode? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro outra vez. E se eu entrar, o diabo vai sair e vai ter santa ceia outra vez comigo à mesa. A minha vida pessoal com Deus está em dia. Como vai o meu tempo devocional com Deus? Eu leio a Bíblia só para pregar ou eu leio a Bíblia para me alimentar? A minha oração é só aquela que acontece em público ou eu tenho o meu tempo a sós com Deus? A segunda pergunta é: estou mantendo corretamente as minhas prioridades? Estou mantendo corretamente as minhas prioridades? Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, Timóteo, a sua autoridade deve se fundamentar no seu exemplo. Seja um padrão para os fiéis. Terceira pergunta: estou me fazendo as perguntas difíceis sobre os meus atos? Estou me fazendo as perguntas difíceis sobre os meus atos? Quarta pergunta: estou sob a responsabilidade de alguém com autoridade sobre a minha vida? Estou sob a responsabilidade de alguém com autoridade sobre a minha vida? Vamos ler juntos Mateus capítulo 3, verso 13 a seguir. Mateus capítulo 3, verso 6, verso 13 a seguir. Mateus 3, verso
13 a seguir. Sempre que um jovem pastor passa por uma mentoria comigo e diz: o que é necessário para que eu comece e termine bem? Eu sempre digo: copie Jesus. Jesus estava com 30 anos e ele estava na Galileia. Ele não saiu realizando o seu trabalho, pregando o evangelho, sem antes viajar até a Judéia. E aí, chegando lá na Judéia, próximo do Rio Jordão, verso 13, capítulo 3, verso 13 a seguir. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, lá na Judéia, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não começa sem se colocar debaixo de autoridade. Se alguém perguntasse para Jesus: de que igreja você é? Eu sou da igreja pastoreada pelo pastor João Batista. Preste atenção. O poder só é validado quando se está debaixo de autoridade. Jesus se coloca debaixo da autoridade de João Batista. Agora, o que acontece quando se tem esta sensibilidade e compreensão? Verso de número 16. Então ele concordou. 16. Depois de batizado por João Batista, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram. O céu não se abre sobre aqueles que se autodenominam autossuficiente e não se coloca debaixo de autoridade de ninguém. Preste atenção. Os céus se abriram. Por quê? Porque se colocou debaixo de autoridade. Segundo, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, validando o seu chamado, validando o seu ministério, autenticando sua chamada. E mais, e eis que uma voz dos céus dizia: agora o Pai diz: eu vou apresentar meu filho. Aí Deus apresenta quem era Jesus. Se não começar assim, começa errado. Se não começar assim, não é autêntico. Se não começar assim, eu não acredito que vá longe. Guarde isso com você. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. A quem você presta conta? Você tem um conselho na igreja? A quem você empresta conta? Você tem mentores? A quem você presta conta? Você tem pastores que fazem parte. Eu acho muito interessante, na igreja que meu filho é pastor, é uma igreja orientada pelos 5 ministérios. Então tem lá o líder do ministério profético, o líder do ministério apostólico, o líder do ministério evangelístico, pastoral e mestral. E meu filho faz questão de se submeter a esta liderança. Nenhuma decisão é tomada sem ouvir os 5 ministérios. Preste atenção, prestação de contas é um muro que o líder levanta em torno da sua integridade.
Eu vou repetir. Prestação de contas é um muro que o líder levanta em torno da sua integridade. Então, eu digo para os pastores jovens, comecem bem, comecem sob a responsabilidade de alguém com autoridade sobre a sua vida. Te pergunto, se você estivesse passando por um problema no casamento hoje, a quem sua esposa pediria ajuda? Um dia uma esposa de um pastor me procurou, eu disse, procure o conselho da sua igreja, não temos. Procure quem está sobre o teu marido, também não temos. Meu marido é autossuficiente. Ele coloca, ele tira, ele faz e acontece. Não tem ninguém a quem ele responde. Eu falei, é por isso que ele está construindo um caminho em direção ao inferno. Nem Jesus, Filho de Deus, abriu mão desse princípio. Nem Jesus. Afinal de contas, eu sou Jesus, Filho de Deus. Para quê me submeter a João Batista? Se é para batizar, é eu que vou batizar o João, não o João me batizar. A quarta pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos sempre. Eu sou sensível ao que Deus está dizendo ao corpo de Cristo? Fiquei feliz quando o pastor Djalma disse, eu venho ouvindo Deus falar comigo nessa direção. Deus tem falado comigo com frequência a esse respeito. Preste atenção. Jesus disse assim para João, João, aqueles 7 pastores estão com muita dificuldade de ouvir a minha voz. Por isso, em todas as cartas você vai repetir a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 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 Sabe por que muitas vezes os pastores já não estão ouvindo mais a voz de Deus? Porque estão ouvindo muito a voz da Netflix. Estão ouvindo muito as vozes do Instagram. Estão ouvindo muitas vozes do TikTok. Estão ouvindo muitas vozes do Facebook. Estão ouvindo muitas outras vozes. É por isso que Jesus, de repente, está lá fora dizendo, eis que estou à porta e bato. Será que tem pastor aí, sem ruídos ao seu redor, que consegue ouvir a minha voz? Eis que estou à porta e bato. E para todos os pastores foi a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus tem pressa de encontrar pastores que sejam sensíveis para ouvir a sua voz. Uma outra pergunta muito séria, que eu preciso fazer para mim mesmo. Estou preocupado demais em construir uma imagem ou o reino de Deus? Estou preocupado demais em construir uma imagem ou o reino de Deus? João dizia, Evangelho de João 3:10, João dizia que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Aconteceu um fato engraçado outro dia. O meu filho Douglas é muito consciente sobre isso aqui. E ele foi em um determinado estado, não vou falar qual. E um pastor mandou um recado para ele assim: fala para o Douglas que todos os pregadores jovens que passam pela minha igreja estouram no Brasil. Aí o Douglas mandou uma resposta: quem falou para ele que eu estou construindo a minha imagem? Eu estou edificando o reino de Deus. Quem falou para ele que eu quero estourar no Brasil?
Para mim importa que ele cresça. Que ele cresça, era bacante o nome da Regachou. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. É impressionante que o apóstolo Paulo foi o maior bandeirante do Evangelho. Foi quem escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Falava vários idiomas. É só você ler Romanos e você vai entender como era a mente de Paulo. Foi a mente escolhida por Deus para trazer revelações que talvez outras mentes não suportariam. No entanto, quanto mais ele crescia em respeitabilidade, mais ele diminuía na presença de Deus. Ao ponto de lá no final ele dizer: Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A sétima pergunta, e eu quero parar um pouquinho aqui com vocês. Eu sou um solitário no meu serviço para o Senhor? Eu sou um solitário no serviço para o Senhor? Gênesis capítulo 2, todos conhecem esse texto de cor, capítulo 2, verso 18. É interessante que Jesus cria e diz, e viu Deus criou e viu Deus que era muito bom. Depois Deus criou e viu Deus que era muito bom. E depois Deus criou e viu Deus que era muito bom. E Deus criou e viu Deus que era muito bom. Só que quando chega no capítulo 2, não havia pecado ainda. Eva não tinha comido a fruta. Adão não tinha sido influenciado a comer a fruta também. O pecado não havia entrado ainda no mundo. E, no entanto, Deus olha para uma cena e diz assim: não é bom. Mas como assim? Eva não caiu ainda. Adão não caiu ainda. Ou melhor, Eva nem existia ainda. Adão solteiro. Tudo perfeito. Mas quando Deus olha para Adão e o vê solitariamente, ele diz: tudo que eu fiz é muito bom, só não é bom ver o líder, o cabeça, o que eu fiz para governar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. E aí o escritor Salomão, em Eclesiastes 4, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, em caindo não haverá quem o levante. Agora a pergunta que fica é: por que pastores sozinhos são pastores em perigo? Gênesis 2:18, Deus nunca esteve só, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quando Deus olha para Adão sozinho, Ele diz: não me representa. Você entendeu? Adão sozinho não é a minha imagem. Adão sozinho não tem nada a ver com a Trindade. Por isso, far-lhe-ei uma adjutora, e a partir dessa união vai vir mais alguém, e aí eu começo a me ver neles.
Aí está a imagem e a semelhança nossa. Diga para o irmão ao lado: sozinho Deus não é visto em você. Por isso que a Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3, é ali que a minha imagem e semelhança se manifesta. Eu estou no meio deles. Deus nunca esteve só. Segunda razão porque pastores solitários, pastores em perigo. Sozinho o líder não atinge o potencial máximo da sua liderança. John Maxwell disse: quando você estiver subindo, leve pessoas com você, até porque chegar lá em cima sem ter com quem celebrar não faz sentido. Agora preste atenção, se o que você está fazendo dá para fazer sozinho, é pequeno demais. Sozinho o líder não atinge o potencial máximo da sua liderança. Em terceiro lugar, porque pastores solitários, pastores em perigos. O seu futuro está conectado com pessoas. O seu futuro está conectado com pessoas. Foram os amigos de Davi que falaram sobre ele para Saul. A conexão de Ruth com Noemi a levou a fazer parte da genealogia de Jesus, mesmo sendo moabita. O seu futuro está conectado com pessoas. A quarta razão, porque pastores não podem andar sozinhos. A longevidade do seu ministério e da sua liderança depende dos seus relacionamentos. É interessante. 2 Timóteo 1,16, Paulo, já no final da sua jornada, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque por muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. E aí quando Paulo termina a carta, 2 Timóteo, a última canônica, no capítulo 4 ele fala, ele cita o nome de Paulo cita o nome de Lucas, Marcos, Tíquico, Carpo, Priscila, Áquila, Erasmo, Trófimo, Ébulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Ele se nega a partir para a eternidade sozinho. Ele diz: vem depressa, Timóteo, traga para mim a capa, os pergaminhos, os livros. Em quinto lugar, por que pastores não podem andar sozinhos? A lei mais poderosa da terra exige 2 pessoas, que é a lei da concordância. Mateus 18, 19 e 20. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Sexta razão porque pastores não podem andar sozinhos. Conexões são a chave que abre portas para o extraordinário no seu ministério. Conexões são a chave que abre portas para o extraordinário no seu ministério. A conexão de Barnabé com Paulo levou Paulo a ser quem ele foi. A conexão de Paulo com Timóteo levou Timóteo a ser quem ele foi. A conexão de Paulo com Filemão viabilizou o retorno de Onésimo, sem custar-lhe a vida. Agora, 6 razões porque pastores isolados estão em perigo. Primeiro, pastores isolados
não recebem cuidados e incentivos. Mateus 6, verso 7. Segundo, pastores isolados não recebem o confronto necessário. Presta atenção. Pastores isolados não são confrontados. Nós precisamos de pelo menos 7 influências na nossa liderança. Por exemplo, você precisa de um Timóteo, o herdeiro do seu legado. Você precisa de um Paulo, o seu mentor. Você precisa de um Tomé. Não mais do que um, por favor. Você precisa de um Tomé. Tomé é aquele que duvida de tudo, que faz conta até esgotar sua paciência. Mas é ele que é o seu freio. É ele que é o seu freio. Você não pode ter só acelerador no seu time. Você tem que ter freio. A gente precisa de um Barnabé. Mas a gente precisa de um Natan. Um Natan que seja o nosso espelho. E é interessante que o espelho tem 2 virtudes. A primeira virtude do espelho é que ele não mente. A segunda é a coragem, não tem medo de ser quebrado. Agora, é interessante, eu emagreci 10 quilos. E as pessoas dizem, pô, você ficou melhor assim. 10 quilos a menos, ficou melhor, tal, e ficou legal assim. Só que quando eu tiro a roupa e olho no espelho, ele continua dizendo, barrigudo. Sem medo de ser quebrado. Deixa eu fazer uma pergunta para todos aqui. Quem gosta de ouvir a verdade? Levante a mão assim, por favor. Bem alto, bem alto. Não é verdade. Quem é que gosta de no hospital ser vestido com aquele avental e conduzido à sala cirúrgica? E ao ver o bisturi nas mãos do médico, dizer glória a Deus, aleluia. Isso me dá um gozo na alma. Quem é que gosta de ir ao hospital e ficar sabendo que a injeção que você vai tomar é como uma bezetacil, uma das mais doídas? Quem é que gosta de tomar um remédio, como outro dia me ofereceram, que tinha absinto, losna, tinha as ervas mais amargas, que quando você toma, a alma sente? A verdade, muitas vezes, é o machucado provocado pelo bisturi do médico. A verdade, muitas vezes, é uma injeção que a gente não gosta de tomar. A verdade, muitas vezes, é um remédio amargo que se nos oferece. Mas Jesus disse que só a verdade tem o poder de nos libertar de nós mesmos. Presta atenção. Eu preciso de alguém que, a semelhança de Natan, diz: você pecou. Você pecou. E tem mais. Deus te perdoou, mas você vai colher as consequências do seu pecado. O que você fez em público, alguém da tua casa vai fazer. O que você fez escondido, alguém da tua casa vai fazer em público. E a espada nunca sairá da tua família.
Quem é que te fala a verdade? Eu sempre crio, eu gosto muito de ilustração. 3 maridos foram com a esposa para o restaurante. E lá chegando, as 3 mulheres foram para o banheiro, porque mulher não consegue ir para o banheiro sozinha. Vamos comigo, aí vai as 3 juntas. Você não vê homem fazendo isso, né? Vamos ter banheiro comigo, vamos para o banheiro comigo. E se vê, desconfia. Porque não é coisa de homem isso, né? Aí as 3 foram para o banheiro e um daqueles irmãos tinha um bigode e estava gripado. E na conversa na mesa, esse irmão gripado tossiu. E quando ele tossiu, saiu uma meleca. E a meleca ficou grudada no bigode assim. E os 2 gozadores lá não falaram para ele. Só para ver a meleca balançar. E aí ele pensava que a piada era engraçada, mas engraçado era a meleca no bigode dele. E o pessoal, e os 2 brincando, e não vão falar. Quando a esposa chegou, meu amor, o que é isso? E ele, o quê? Isso o quê? O quê? Espera aí. Aí ela abre a bolsa. Bolsa de mulher, gente. A mulher consegue perder o celular tocando dentro da bolsa. Nunca vi isso. Outro dia, uma irmã, me ajuda. Parou de tocar, não achou. Aí a mulher pega um lenço de papel. Espera aí, meu amor. Limpa o bigode dele. Aí diz assim, vai no banheiro porque ainda tem uma alface no seu dente ainda. O que ele estava precisando? Diga, de um espelho. Outra vez, o que ele estava precisando? De um espelho. Olhe para cá. Talvez você esteja dizendo, mas o que isso tem a ver comigo, pastor? Tudo. Qual é a meleca no teu comportamento que todo mundo vê e só você não enxerga? Qual é a meleca no teu caráter que todo mundo vê e só você não enxerga? Qual é a meleca nas tuas atitudes que todo mundo vê e só você não enxerga? Pastores mal-humorados cronicamente, agindo com tamanha falta de inteligência emocional. Preste atenção. Pastores isolados não recebem o confronto necessário. Todo Davi precisa de um Natã. Agora, todo Natã precisa de um Natã. Terceira razão, porque pastores isolados estão em perigo. Pastores isolados tomam decisões tolas, equivocadas. Pastores isolados tomam decisões à semelhança de Jonas. Você não vê Jonas ouvindo um outro profeta, você não vê Jonas ouvindo um amigo, você não vê Jonas ouvindo a família. Você era casado, não ouviu a esposa, você não vê Jonas ouvindo ninguém, apenas ele compra a passagem de acordo com a sua decisão e toma o navio errado, e porque tomou o navio errado, ele se torna a causa dos grandes prejuízos, e tem muitos líderes tomando o navio errado e sendo o causador de um prejuízo enorme. Sansão também não ouve ninguém. Sansão não ouve os pais. Sansão não ouve amigos, mentores, conselheiros. Você não vê Sansão com ninguém. Ele é um solitário. Ele caminha sozinho. E sozinho, ele encontrou descanso no colo de uma Dalila. Ele começa bem, mas termina mal.
porque decidiu andar sozinho. Nem Jesus, o Filho de Deus, aceitou essa possibilidade. E mesmo no Getsemane ele disse: Pedro, João, Tiago, venham comigo. Pastores isolados não aprendem efetivamente. Por exemplo, parabéns a todos vocês que vieram. Alguns não vieram, sabe por quê? Porque eles se acham tão maduros que não precisam mais ouvir a fim de continuar aprendendo. Agora eu tenho um recado para eles. Quem se acha tão maduro ao ponto de achar que não precisa mais aprender, o seu próximo estágio é apodrecer. Paulo está morrendo. Paulo sabe que vai ser decapitado. Quando ele escreve: o tempo da minha partida é chegado, já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício, ele está dizendo claramente: eu vou ser julgado, vou ser condenado e vou ser decapitado. Eu sei disso, mas mesmo muito próximo da espada de Nero, ele continua dizendo para o seu assistente, para o seu discípulo, para Timóteo: traga-me os livros, traga-me os pergaminhos. Steve Jobs, na sua única palestra numa universidade, ele disse: morra com fome. Líder nunca para de aprender para nunca parar de crescer. E quem não se senta para ouvir, não tem autoridade para se levantar e falar. Em quinto lugar, pastores isolados são divorciados da realidade. Eles vivem em uma bolha. E eles acham que tudo o que Deus está fazendo na história agora está acontecendo só na igreja dele. Fora da igreja dele, nada que está acontecendo é de Deus. Vive numa bolha. Coitado. Tadinho dele. Para começar hoje, não dá mais para você ser o único pastor da igreja. Hoje o pastoreio é compartilhado. Se o membro não gostar da sua mensagem à noite, no caminho ele já ouve uma outra mensagem no YouTube para compensar o que você não pregou. Por isso hoje, a gente precisa ensinar a igreja a quem eles devem assistir. Porque hoje o pastoreio é compartilhado. Quer ouvir sobre o Espírito Santo, jejum? Assiste o Luciano Subirá. Quer ouvir sobre família? Vai lá no meu canal. Agora, você quer ouvir sobre igreja com propósito? Assiste lá o Carlito Paz. Quer ouvir sobre célula? O Abe Uber. A gente tem que instruir a igreja sobre o que a igreja deve assistir, para não assistir alguns aí que é veneno na panela. Agora, não adianta, o pastoreio é compartilhado hoje. Eu sempre aconselho os pastores jovens. Bom, você vai começar, não vai? Já vou começar. Nossa, já vou começar numa igreja que tem 100 membros, ok. Então vou te dar um conselho. Aquele primeiro, não é? Esteja debaixo de autoridade. Segundo, tenha mentores. Terceiro, tenha um coração ensinável. Quarto, visite 10 igrejas relevantes na nação. Visite uma igreja que é muito forte quanto à assistência social. Esses dias eu fui em uma igreja, lá em Criciúma, eu fiquei assim, impactado de ver a estrutura desta igreja quanto ao social. Eu fiquei impactado. Tem ministério para tudo naquela igreja. Você perguntar assim, tem aqui uma sala especial só para autista. Não só a sala, mas tem profissionais.
tem sala montada especificamente para acalmar o autista. Tem aqui ministério para grávida, tem um ministério aqui gerar para grávida. Tem ministério com os mendigos, me levaram num container que tem 3 cadeiras só para fazer a barba e o cabelo dos mendigos, e tem 3 banheiros para dar banho. Então, toma banho, já faz a barba, cabelo, e tem um restaurante para a igreja servir os mendigos. Me levaram num salão onde tem uma brinquedoteca enorme. Uma vez por mês, a igreja escolhe uma criança na favela e dá para esta criança convites bonitos para a criança trazer todos os amiguinhos da favela para uma festa de alto nível que a igreja oferece. É uma igreja que todo pastor tinha que visitar. Escolha uma igreja que tem um trabalho, essa aqui tem um trabalho muito bom, inclusive. Tem um trabalho que seja referência na comunicação. Visita. Senta com o pessoal, como é que funciona? Se você quiser visitar a minha clínica de restauração de casamentos, eu te convido, vai lá, a gente ensina tudo. Como é que você restaura um casal que está com uma carta de divórcio nas mãos? Porque já passaram por lá 3.000 casais, 70% estão restaurados. Visite uma igreja que tem uma estrutura de jovens que é uma referência. Visite pelo menos 10 igrejas. Preste atenção, não precisa inventar a roda. Entendeu? Não precisa inventar a roda. Por exemplo, a igreja do pastor Rafael é uma referência como estrutura física também. Inclusive, até eu disse, quando visitei o seu escritório, falei para os pastores, todos os pastores deveriam visitar o escritório do pastor Rafael. Aí o único problema é que fez uma fila lá. E os pastores, porque é uma referência. Senta com... Eu acho muito bonito isso, pastor Djalma. Eu acho isso maravilhoso. Quando o senhor falou assim, eu quero ir lá na sua igreja. Tudo bem, pastora, prazer revê-la. O nome da senhora mesmo é... Mirna. Isso. Seu nome é o mesmo nome da esposa do pastor lá do Espírito Santo. Pastor Simonton. Pastor Simonton, não é isso? Acho que a esposa dele se chama Mirna também. Isso, exatamente, prazer. Pastor Djalma, veja só, é uma autoridade. Essa conferência aqui já diz o peso da sua respeitabilidade na nação. No entanto, ele disse assim, eu quero ir em Bragança, não para pregar, quero passar um dia com você, aprendendo com você em relação ao que Deus está te usando para fazer. Espera aí, esse é o segredo. Esse é o segredo. Tem um pastor em Brasília que toda vez que eu vou na igreja dele, quando eu termino de pregar, sabe o que ele pergunta para mim? O que você viu aqui que dá para melhorar? Que coisa linda. Não é à toa que a igreja dele é referência. O Luciano vai, termina de ministrar lá, ele leva no gabinete, primeira pergunta, o que você viu aqui que dá para melhorar? E sempre dá para melhorar alguma coisa. Deixa eu dar um conselho para você que é mais jovem. Quando você sentar à mesa com alguém que está na sua frente e que tem muito a agregar, fale pouco, ouça muito e faça 3 perguntas inteligentes. Fale pouco, ouça muito e faça pelo menos 3 perguntas inteligentes. Agora, pastores isolados não sabem o que é isso. Pastores isolados não sabem o que é isso. Pastores isolados não são aptos para pastorear. Não serve como modelo de mutualidade para o rebanho. Paulo é a nossa referência hoje. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero que você leia comigo na sua Bíblia. Romanos capítulo de número 16. Olha como isso é importante.
Paulo estava escrevendo um tratado de teologia. Paulo estava escrevendo todo o tratado soteriológico. Mas, de repente, veio no coração do apóstolo o desejo de escrever uma lista de gratidão com os nomes das pessoas que ele pôde contar no exercício do seu ministério. E olha que coisa linda. Começa no verso 1. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajude em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Verso 3, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Quem arrisca a cabeça por você? Nem sua mulher? Nem aquele diácono? Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúde igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúde meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúde Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. Alguns dizem que Urbano era escravo. E também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúde meu parente Oridião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifós, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito do Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúde a Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúde uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você fosse fazer a sua lista de gratidão hoje, quantos nomes teria? Quantos nomes teria na sua lista de gratidão hoje? Ou você é um solitário? Quando um leão está procurando sua presa, ele não busca a presa no meio da manada. Ele espera esta presa ficar solitária, e quando ela está solitária, está vulnerável, susceptível, aí ele ataca e é fatal. O diabo é aquele pseudo-leão que covardemente continua procurando pastores solitários. Quando você ouviu falar que um pastor caiu, saiba, provavelmente era um solitário, vulnerável, susceptível, frágil diante do ataque de Satanás. Em sétimo lugar, ou sétima pergunta, terminando. Oitava pergunta: qual é o meu conceito diante da minha esposa? Qual é o meu conceito diante da minha esposa? O pastor que escreveu Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Peter Scazzero, de Nova York, conta no seu livro que a ficha caiu o dia em que a esposa chegou para ele e disse: eu estou mudando de igreja, porque eu não quero ter um pastor igual a você.
Segundo Reis, capítulo 4, verso 1. O discípulo da escola dos profetas chegou a Eliseu, uma esposa do discípulo, chegou a Eliseu e disse assim: olha, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Vocês me conhecem um pouco. Meus amigos mais próximos me conhecem um pouco mais. Meus filhos me conhecem um pouco mais do que os meus amigos mais próximos. Agora, a minha esposa conhece o que ninguém mais conhece. Depois de Deus, quem mais me conhece é a minha mulher. Por isso, o testemunho da esposa tem um peso muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta para os pastores e líderes aqui. Se dependesse de a sua esposa assinar para você ser pastor, você seria? Se dependesse da sua sogra assinar, para você ser pastor, você seria? Se dependesse dos teus filhos assinarem para você ser pastor, você seria? Quando eu olho para José trabalhando na casa de Potifar, eu imagino uma série de coisas. Presta atenção. Potifar, ele era chefe da guarda real, chefe da guarda de Faraó. Alguns dizem que por ele também cuidar do harém, ele era castrado, ele era um eunuco. Agora eu imagino que a mulher de Potifar olhava para José e ela dizia para si mesma: como eu gostaria de ter um marido assim. Eu imagino José, presta atenção, educado. Eu imagino José sensível. Eu imagino José gentil. Eu imagino José cavalheiro. Sabe aquele cara que abre a porta do carro para a mulher descer? Que puxa a cadeira para a mulher sentar? Que serve a mulher de forma assim gentil, com muito cavalheirismo. A Bíblia diz que José era bonito, de aparência. Imagina um cara bem cuidado com o cabelo, sem barriga, esbelto. E a Bíblia diz que ele era bonito de aparência e de porte. Sabia se portar. Sabia entrar, sabia sair. Presta atenção. Tem hora que eu fico com a impressão de que a esposa via em José o que ela não encontrava no Potifar. É um perigo quando a esposa do líder começa a ver no liderado aquilo que ela não encontra no líder. O liderado é gentil, o líder é grosso. O liderado é cuidadoso, o líder acha que o romantismo é bobagem. Isso é coisa de jovem. Não, irmão, é coisa de quem está vivo.
Eu nunca me esqueço de um homem que queria ser pastor. E eu vivia orando: Senhor, me dá uma igreja para dirigir, me dá uma igreja para dirigir, me dá uma congregação para dirigir. Senhor, meu sonho é ser pastor, me dá uma igreja para dirigir. Um dia ele foi em uma igreja e ele não orou alto, ele orou baixinho assim, ó, só para Deus ouvir. Mas quando ele estava orando, Deus levantou uma profeta para falar com ele. E diz assim: meu servo, se você não cuida bem da tua mulher, você acha que eu entregaria na sua responsabilidade a minha noiva? Qual é o meu conceito diante da minha esposa? Se você morresse hoje, e a morte é uma fila, cada um tem o seu número, e a fila está andando, e a única fila que ninguém se estressa quando o outro passa na frente. Inclusive, o meu lugar está disponível. Se você quiser, fique à vontade. Se você morresse hoje, qual a frase que a tua esposa colocaria no seu túmulo para definir quem você foi em vida como pastor, pai e marido? O meu casamento inspira meus filhos e os meus liderados. Escute. O meu casamento inspira meus filhos e os meus liderados. Paulo dizia: podem me imitar porque eu estou copiando Jesus. Será que como marido eu me pareço com Jesus? Será que como pai eu me pareço com Jesus? Meu casamento inspira meus filhos. Um dia eu pedi para as meninas da igreja ficarem de pé. E quando elas ficaram de pé, eu perguntei: quantas de vocês querem ter um marido parecido com o que o seu pai é para sua mãe? 9 gritaram. 9. Não! E uma delas era filha de um pastor. O pastor ficou 15 dias sem dormir. Acho que ele mudou, melhorou. Se o meu casamento não inspira meus filhos e os meus liderados, eu preciso repensar a minha relação. Porque Paulo disse que eu preciso ser o padrão. 10. O meu exemplo dentro e fora de casa inspira minha família. 11. Eu tenho consciência das minhas fraquezas. Paulo não tinha medo de escrever: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O mal que eu não quero fazer está sempre diante. O bem que eu quero, não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Paulo tinha consciência das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas. Por último, se eu morresse hoje, qual seria o epitáfio que Deus colocaria no meu túmulo? Um pastor, escritor, ele tem assim o hábito de visitar os cemitérios nos Estados Unidos para ler as mensagens dos túmulos. E ele coloca isso num livro. E ele diz assim: que frase Deus colocaria no túmulo de Abraão? Aqui jaz o meu amigo. Que frase Deus colocaria no túmulo de Jó? Aqui jaz um homem íntegro. Que frase Deus colocaria no túmulo de Davi? Aqui jaz um homem segundo o meu coração. Que frase Deus colocaria no túmulo de Moisés? Aqui jaz o homem mais manso da terra. Que frase Deus colocaria no túmulo de, se é que ele fosse sepultado, de Elias? Aqui jaz o profeta do fogo. Se você morresse hoje, que frase Deus colocaria no seu túmulo? É interessante que quando Deus conversou com o diabo sobre Jó, Deus disse assim:
viste lá o meu servo Jó? Reto, temente, se desvia do mal, íntegro. Se Deus chamasse o diabo hoje para uma conversa, para falar sobre você, sobre mim, o que ele teria para dizer ao diabo sobre nós? São perguntas que nos provocam, nos desafiam. Sabe qual é o meu desejo? Que depois desta conferência, à semelhança de Jacó, todos nós saímos daqui mancando. E se alguém nos perguntar, nós vamos dizer, mais uma vez, eu tive um encontro com Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.